E a gente já começa ao vivo com o repórter Alan Garcia, que está lá no bairro do Pinheiro. É que um novo tremor de terra foi sentido pelos moradores ontem e também hoje, na rua Professor José da Silveira Camerino. Tem relatos de moradores que, na madrugada, sentiram o lustre, perceberam o lustre balançando e até a mesa que chegou a balançar devido a esse evento sísmico. Alan, o que se sabe até o momento? Mais uma vez, muito boa noite para você. Oi, Beatriz. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Nós estamos perto desse condomínio, onde os moradores sentiram esses tremores desde a madrugada de domingo para segunda-feira, né? Novos tremores ontem e também hoje. Condomínio que fica, vou dizer assim, vizinho à Defesa Civil do município, onde nós estamos também bem em frente e com o coordenador aqui ao meu lado, o Abelardo. Abelardo, que nós daqui a pouco vamos entrevistar, vamos saber o que foi dito na reunião com o síndico desse condomínio, saber quais são as informações que a Defesa Civil tem desses 5 tremores que os moradores do condomínio sentiram do domingo para cá. Antes dessa conversa ao vivo com o Abelardo, a gente vai mostrar para vocês a entrevista que fizemos agora no fim da tarde com o síndico desse condomínio, que está aqui do lado da gente também. Ele relata esses 5 tremores, contato que fez com o laboratório que faz a medição desses tremores, um laboratório da Universidade de Brasília, contato também que fez com a própria Defesa Civil durante esses períodos, né, em que aconteceram esses tremores, e também com a empresa que faz a mineração no local, que diz estar tapando todas as minas. A gente ouve agora o síndico que traz todos esses relatos. Vamos acompanhar. Ontem pela manhã veio uma pessoa me informou que tinha havido um tremor de terra na madrugada de domingo para segunda-feira. E tudo bem, a gente não deu muito valor, não pela pessoa, mas achou que fosse normal. Quando foi à tarde, de qualquer forma mandei o administrador do condomínio na Defesa Civil, nada de ter sido registrado. Quando foi às 10:03 da tarde, mais uma vez sentiram, só que dessa vez foram muitas pessoas que sentiram aqui no condomínio. Então de imediato, eu peguei o administrador aqui, a gente foi lá na Defesa Civil, mais uma vez nada tinha sido registrado. Me levaram no laboratório e nada tinha sido registrado. Tudo bem. Hoje pela manhã, outras pessoas colocaram no grupo do condomínio que tinha havido mais 2 tremores na madrugada. Um às 10:03 da manhã, 10:03 da manhã, e outro às 4 da manhã. Aí, pronto, aí não tem outro. Aí vamos na Defesa Civil mais uma vez. E lá, mais uma vez, fomos informados que não tinha registro. Falei com o pessoal da Braskem, não tinha conhecimento, não ia mandar ninguém para cá. E entrei então em contato com o pessoal do Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. E eles me retornaram de imediato, disseram: houve sim um evento sismológico aí, em Maceió, no bairro do Pinheiro, de 1,7 na escala Richter. Quando foi agora, por volta de 4:15, houve mais um tremor de terra, de mesma intensidade, mas houve. Agora, dos 5 tremores, de imediato eu liguei para o UNB disse que não tinha registrado esse último não. Dos 5 tremores de terra que aconteceram, apenas um foi registrado pelo UNB, que foi o das 10:03 da manhã de hoje. O tremor de terra de 1,7 na escala Richter, ele em outro local é normal, entendeu? Mas no bairro do Pinheiro não. A gente não pode descartar isso. Então a gente quer uma justificativa, quer saber da Defesa Civil ou da Braskem o que foi que fez com que isso acontecesse. E vocês que nos acompanham no Cidade, agora ao vivo, traz esse relato do síndico. É um relato preocupante, preocupa todo mundo. Essa informação já circulava, né, aqui, a gente que tem o contato, que tem essas fontes, a gente continua em busca e hoje, com mais um tremor, viu a necessidade, não dava para escapar dessa entrevista ao vivo com o coordenador da Defesa Civil daqui de Maceió para saber o que aconteceu. Abelardo Nobre está aqui. Abelardo, você acompanhou, teve uma reunião agora, acabou nesse instante com o síndico que deu entrevista para a gente, que diz que quando procurou vocês disseram que não havia o registro. Eu pergunto, teve o registro? Não teve? Os equipamentos que tem instalado no bairro aqui do Pinheiro funcionam? Não funcionam? É de fantasia? O que aconteceu? Boa noite para o senhor. Boa noite. É até interessante e a gente agradece a iniciativa do síndico, né, de procurar realmente a Defesa Civil, pessoalmente, para que a gente pudesse realmente trazer
os devidos esclarecimentos, né? O registro foi feito, sim, pela Defesa Civil, mas a gente requer um certo tempo de confirmação para que possa realmente interpretar o dado, né, dos sismógrafos. Então, a gente tem uma rede sísmica bastante sensível, de alta tecnologia. A gente confirma realmente esses sismos, mas são sismos de baixa magnitude, né? Inclusive, nos causou até surpresa alguns moradores terem realmente sentido, porque acima de 1, mas entre 1,5 e 1,20, a dissipação de energia por ondas não seria capaz de ser até percebida na superfície. Então, mas a gente confirma, né? A gente continua monitorando, né? É claro que o que é que está acontecendo? Aquela região ali onde está concentrada as 35 cavidades é uma área de relevo recente, né? A gente tem aí da era mesozoica, é uma área de bacia sedimentar. Você tem essa presença das 35 cavidades, algumas auto-preenchidas ou outras em fase de preenchimento. Então, toda essa atividade, é claro, juntas, poderia ocasionar nesses sismos. É tanto que nós, é claro, quando a Defesa Civil montou esse case, né, para monitorar o afundamento dos solos, ela montou, né, montou toda essa rede sismológica. Então nós temos um geólogo, temos geógrafos que acompanham essas informações e, é claro, as atividades ali de preenchimento foram suspensas, porque existe um protocolo que é acompanhado, que é exercido pela própria empresa, né, que no momento que haja uma sequência de sismos nessa classe, com essa magnitude, as atividades por questões de segurança e também por questões técnicas, para que tanto eles como nós também possamos interpretar melhor e analisar melhor o que está acontecendo, a gente possa fazer isso sem ruídos, ou seja, sem as máquinas, né, sem as máquinas de perfuração, sem as sondas, para que realmente a gente possa entender o que está acontecendo. Então, realmente é uma área muito frágil e que a presença e a ocorrência de sismos já era esperada. Abelardo, já que os equipamentos funcionam, a prova é que houve sim registro pela Defesa Civil, quando vocês vão ter o resultado dessa perícia, desse laudo, para saber o que aconteceu? Isso requer um certo tempo, porque a gente precisa de dados de outros instrumentos, né, e de outras informações. Por exemplo, a gente precisa fazer um sonar na área das minas mais próximas, e isso requer um certo tempo e segurança. Por exemplo, a gente não pode fazer um sonar em uma determinada mina, onde esses tremores foram registrados mais próximos, porque justamente ainda temos em menos de 24 horas o registro de um sismo. Então, não há segurança técnica para que operários façam isso naquele local. A gente tem que aguardar que haja uma estabilidade, né, que haja um tempo sem esses movimentos, sem esses eventos, para que realmente possa ser seguro fazer. E aí sim, com essas imagens que são tridimensionais, depois elas são processadas, esses dados, e aí você tem uma imagem tridimensional da cavidade, você pode, aí sim, dizer o que foi que aconteceu, se foi um desplacamento, se foi um autopreenchimento, ou simplesmente é resultado da estabilidade de tensões ali naquela região, porque, como eu falei, é uma região já frágil, e aí você tem a presença de 35 cavidades, você ainda tem um grande corpo d'água que traz uma certa pressão. A gente atualmente observa aí que a gente teve temperaturas mais altas, bem constantes, então no momento que você aumenta a temperatura, você pode aumentar a pressão, por mais que você tenha isso na superfície, né, e a gente, é claro, a gente sofre mais o efeito do grau geotérmico, a gente, de toda forma, a gente estuda todas essas possibilidades. Abelardo, o síndico do condomínio disse que procurou não só vocês, mas também esse laboratório que faz essas medições da Universidade de Brasília, que confirmou um dos 5 tremores que os moradores sentiram. Quantos vocês também registraram? Nós temos na nossa tela registrados com a classe que deve ser estudada, vamos dizer, cerca de 5. Né? Mas a gente também aproveita o espaço para tranquilizar a população, né? Dizer que foram sismos justamente de baixa magnitude, que não tem capacidade de dissipar energia para gerar danos na superfície e que a ocorrência desses sismos, a princípio, para aquela localidade, deve ser normal. Então, o que acontece? A gente deve registrar, sim, outros sismos mais à frente. Agora, é claro, como não há tecnologia no mundo para você prever quando vai ocorrer sismos e qual magnitude desse sismo, a gente tem que fazer nosso trabalho e estar monitorando 24 horas. Compartilhar aqui com quem está nos acompanhando que o síndico do condomínio disse que um
morador percebeu o lustre balançando, outros moradores perceberam a porta dos guarda-roupas, né, se mexendo um pouco. Aquele guarda-roupa que tem a porta corrediça, ela teria corrido para um lado e para o outro. Você traz aqui, lógico, você traz diante de tudo que você conhece, diante do teu conhecimento. São magnitudes que não seriam capazes da gente perceber. Mas com esses relatos de lustre balançando, portas se abrindo. E aí? O que é que tem aí? Eu te respondo, como a gente falou anteriormente, estamos estudando, porque nos causou também surpresa, eles, sendo registrados de baixa magnitude, alguns moradores terem realmente sentido. A gente atribui também essa ocorrência ao chamado efeito pêndulo. O que seria isso? As pessoas que moram em edifícios, né, no andar superior, quanto mais alto, eles podem sentir de forma mais efetiva essas ondas. Tipo, seria uma consequência. Uma consequência, exatamente. Um efeito dominó. Exatamente, isso pode acontecer. Um outro também, que aí a gente tem que analisar todos os dados para a gente não estar, de repente, propagando informações que venham causar temor às pessoas. A presença na região de ruas de calçamento. Então, isso consegue, se você tem naquele momento a passagem de transportes mais pesados, dissipar a energia e ser sentida. É claro que a ocorrência de alguns que foram perceptíveis por essas pessoas foram de madrugada, pela madrugada. Então, já descaracteriza, você já despreza essa ideia de que tenha sido algo na superfície externa. E a gente começa realmente a estudar essa questão da possibilidade desse de 1,20, 1,7 realmente ter sido sentido nesses andares superiores de alguns edifícios. Abelardo, muito obrigado pelas suas informações, um momento importante para a gente trazer todas esses pontos, não só do síndico, mas também do coordenador da Defesa Civil, confirmando que houve sim o registro desses abalos, que o síndico também relatou. A gente também traz a informação, reforça aqui que o laboratório da Universidade de Brasília registrou um dos 5 que os moradores perceberam. A Defesa Civil registra os 5. A gente não tem aqui a informação com relação à questão de horários. Por exemplo, o síndico ele nos relatou um de 4 horas da manhã. A gente não tem registros de microsismo às 4 da manhã. Temos perto de 3 horas da manhã, um agora pela tarde, enfim, esses na madrugada de domingo para segunda-feira. E esse que teve no fim da tarde, por volta das 4, 4h30, vocês também têm registrado? Sim, já foi confirmado, já foi conferido, já é um fato, já está registrado nos nossos relatórios. Perfeito, muito obrigado mais uma vez. Então, importante a gente estar aqui, Beatriz, para a gente concluir, para que a gente não veja por aí o que temos sempre chamado de fake news, informações mentirosas, falsas notícias. Estamos aqui, portanto, ouvindo a Defesa Civil, que confirma sim, está lá registrado, eles precisam de um tempo para saber o que causou esses tremores. Os síndicos e os moradores também têm a verdade deles, têm o relato deles, que é importante para que a Defesa Civil possa confrontar com o que os equipamentos trazem. Os equipamentos estão por toda essa parte. Abelardo confirma a presença e também o funcionamento deles, porque uma primeira questão que me veio à cabeça foi, se o síndico está dizendo que teve a resposta da defesa e que não houve o registro, o que é que está acontecendo com esses equipamentos? E o Abelardo afirma que eles existem e eles funcionam. A prova é que todos eles registraram o que os próprios moradores perceberam. Vamos acompanhar essa história, vamos ficar no pé do Abelardo para quando sair esse laudo trazer para vocês também. A gente cobra. Beatriz, eu volto com você. Alan, muito obrigada pelas informações. Eu e todo o público do Cidade está prestando atenção muito atentamente às informações que o coordenador-geral da Defesa Civil de Maceió, Abelardo Nobre, nos traz agora com muitos detalhes ao vivo aqui no Cidade. E eu tenho 2 perguntas, sendo bem objetiva, para que você repasse. Primeiro, quais são os próximos passos daqui para frente? Ele fala, vamos estudar. Isso implica esperar também que outros abalos aconteçam, já que outros são esperados, para quem sabe fazer uma vistoria no prédio. E eu pergunto isso porque, para a gente que não mora lá, é só esperar quando é que vai acontecer. Mas e para quem mora lá?
como é que fica a sensação de medo, sem saber se vai ter que se mudar daqui a 6 meses, se esses abalos, ainda que pequenos, podem afetar a estrutura do condomínio, né, do edifício, nesse chamado efeito dominó, que ele citou também. Então, quais são os próximos passos daqui para frente, falando para quem mora? São vários apartamentos, o pessoal deve estar com medo, né? E também a outra pergunta, viu, Alan, qual é o impacto que o fechamento de poços naquela região tem verdadeiramente podendo causar esses incidentes? Vamos lá, a Beatriz tem 2 perguntas, farei ela cada uma no seu momento. Abelardo, a Beatriz quer saber o seguinte, quando você afirma aqui que terão esses estudos para saber o que ocasionou esses tremores, que tempo é esse? O que é que vocês precisam estudar? Né? Ou seja, a Beatriz também coloca, vai ser preciso acontecer outro tremor? Para a gente que não mora aqui no Pinheiro, está tudo bem, mas para quem mora, vive ali, vai ter que ficar nessa angústia, nesse medo? É bom lembrar, pessoal, que não há nenhum motivo para temor, para pânico, não há. Né? A área de maior risco ela já foi totalmente evacuada. Né? Então, respondendo a essa pergunta, tremores podem ainda acontecer, porque todas as condicionantes naquela região, hoje, elas podem promover esse tipo de evento, né? Como eu descrevi no início. Agora, a gente tem que aguardar que haja uma estabilidade para que possa realmente fazer outros estudos e realmente ter a identificação do que está acontecendo. A gente está tratando aqui de um impacto ambiental muito complexo e que a velocidade da natureza não é a velocidade que a gente deseja. Então, por exemplo, nesse momento a gente aguarda, a gente acompanha que esses tremores, eles cessem, haja uma estabilidade para se dar segurança à continuidade das atividades, tanto de preenchimento como as atividades de pesquisa. Então a Braskem suspendeu as atividades por esse momento? Existe um protocolo, né, em que quando há esse tipo de ocorrência, pela questão de segurança e também pela questão técnica, da gente poder entender melhor o que está acontecendo, as atividades têm que ser suspensas. Agora, é claro, a gente aproveita o espaço para dizer à população que mora nessas áreas mais adjacentes que não há risco nenhum para essa população. Você acha necessário fazer uma vistoria nesse condomínio ou não? Bem, aí é uma questão de dever da Defesa Civil. As pessoas que ligaram para a Defesa Civil ou que venham a ligar para a Defesa Civil solicitando a visita dos nossos técnicos, nós iremos fazer sim. Mas vocês não vão tomando iniciativa própria? Só quando eles ligarem, se eles pedirem? É porque nesse momento a gente concentra as atividades, todas elas, nesse monitoramento. Então, não há necessidade desse momento de fazer essas vistorias, até por conta justamente do que eu descrevi anteriormente, da intensidade da energia dissipada ser pequena, ser mínima. Então, a gente concentra os nossos técnicos já na agenda de vistorias que eles têm das ocorrências anteriores do dia a dia. Vou fazer a segunda pergunta da Beatriz. Essa atividade de tapar, de tamponar essas minas, qual a consequência disso? Consequência física? Pode, você já trouxe isso, mas a gente reforça, pode sim causar esse abalo, esse tremor, essa atividade da Braskem em tamponar essas minas? Sim, uma das linhas de pesquisa é justamente essa, né, que essa atividade de preenchimento, ela pode estar causando justamente esses tremores. Se for isso, é menos preocupante, porque é uma reação da natureza, você está sendo adicionado ali naquela região aproximadamente 2.000 metros cúbicos de material por dia. Então é claro que a natureza ela vai reagir. É claro que essa atividade também, é bom a gente esclarecer, que essa atividade de preenchimento das minas visa a eliminação do maior risco daquela região, que é o risco de sinkhole, que seria o quê? Essas cavidades chegarem até a superfície. Mas mesmo ocorrendo esse preenchimento, essa subsidência ela deve continuar ainda durante alguns anos. Porque você não tem um preenchimento 100%, é 97%, é 95%, então esse espaço vazio, ele ainda vai fazer com que a natureza, e aí eu digo, não é a gente, não é o ser humano que vai dizer à natureza quando é que ela vai realmente se acomodar. Então a natureza vai continuar reagindo e essa reação é movimentando o solo. Né? Hoje, em algumas regiões, em escala em milímetros, né? Mais próximo dessas cavidades, algumas regiões vem na escala de centímetros, mas a natureza justamente procurando essa acomodação. E aí nesse processo de acomodação,
nós teremos tremores, nós teremos microsismos. É tanto que a Defesa Civil, quando montou essa estrutura para monitorar a região, nós fizemos a requisição de termos aqui um geólogo, termos pessoal da geofísica e termos uma rede de sismógrafos para estudar esse fenômeno. Abelardo, muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Como ele colocou, o coordenador da Defesa Civil do município colocou, aquele morador que achar necessário fazer uma vistoria através da equipe técnica da Defesa Civil tem que ligar. O telefone é 199, solicita a vistoria e a equipe vai até o local fazer esse trabalho para ver qual foi a consequência, o que aconteceu, se há algum risco ou não aos moradores. Nesse momento, o foco é saber o que provocou esses tremores. 5 registrados pela Defesa Civil e pelos próprios moradores. Mas não é momento de pânico. De acordo com Abelardo, é esperado que isso aconteça, mas é claro, tem que observar o que tem provocado. Beatriz. Muito obrigada pelo seu arremate, não vou nem complementar. Ficou aí no ar a mensagem do Alan de que não há motivo para ter medo e nem qualquer pressa, nem necessidade de qualquer evacuação no momento. Agradeço também ao Abelardo Nobre por nos explicar aqui com detalhes, o que a Defesa Civil está fazendo e como esse evento está sendo interpretado. Muito obrigada mais uma vez e até daqui a pouco, Alan, com outras notícias aqui no Cidade. Quero agradecer também ao síndico do condomínio, que atendeu a nossa equipe e nos explicou testemunhalmente o que foi sentido pelos moradores. Que é uma coisa, eu ouvi falar, porque alguém disse que foi assim assado. Não, o síndico falou realmente o que as pessoas perceberam de atividade dentro dos apartamentos. Alguns sentiram, mas realmente foram 5 episódios. Então as pessoas não estavam enganadas. Elas perceberam primeiro e só depois é que a Defesa Civil se manifestou.